Prezados ouvintes, este é o projeto Ciência é Vida. As principais áreas do conhecimento abordados nesse projeto são as ciências da natureza e a matemática e suas tecnologias. O projeto Ciência é Vida também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Hoje nós trouxemos uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ano base 2020, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A questão é a questão número 119 da prova amarela. Questão 119. Em seu laboratório, um técnico de química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água, ou seja, ele não se mistura com a água. Massa específica igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, ou seja, ele é menos denso do que a água. Como consequência, ele flutua na água. Temperatura de fusão igual a menos 83 graus Celsius. Diferentemente da água que funde a 0 graus Celsius, a temperatura de fusão do acetato de etila é igual a menos 83 graus Celsius, ou seja, ele é mais volátil. Pressão de vapor maior do que a da água, confirmando a questão da volatilidade. A fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Então note aqui que o objetivo é recuperar o acetato de etila. Alternativa A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Alternativa B, filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Alternativa C, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Alternativa D, proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Ou alternativa E, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Observe então que nós estamos na área da química, na parte de misturas e métodos de separação. Lembrando que as misturas são materiais formados por mais de uma substância e suas propriedades variam seguindo a proporção das partes. Exemplo, um suco de limão. Notem que se eu quero um suco mais forte, nós adicionamos mais limão. Se queremos um suco menos forte, nós adicionamos mais água. As misturas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas, que são aquelas que apresentam uma ou mais de uma fase. Homogêneas apresentam apenas uma fase, heterogêneas apresentam mais de uma fase, como por exemplo os refrigerantes, que são misturas homogêneas, ou a água com óleo, que em geral o óleo se separa da água, que são misturas heterogêneas. Aqui nós temos alguns dos muitos métodos de separação, como por exemplo a filtração comum, que separa os componentes de uma mistura com base no tamanho das partículas e pela ação da gravidade, exemplo, o café. Temos também a destilação simples, que é um método usado para separar um líquido de um sólido por meio do aquecimento, da mistura e consequente evaporação do líquido. Um outro método é o método de peneiração, que separa os componentes da mistura de sólidos com base no tamanho de partícula e na trama da peneira, como por exemplo a peneiração do grão de café. E finalizando com a desidratação, que é um método utilizado em geral para alimentos, visando aumentar o tempo de vida do alimento ou o tempo de prateleira. Esse método consiste no aquecimento controlado do material para a extração da água. E o exemplo clássico de material desidratado é o tomate seco. Retornando então para as nossas alternativas, na alternativa A ele fala sobre a evaporação do acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Notem que aqui nós temos uma representação da mistura do acetato de etila e da água. Na parte de cima, porque é menos denso, nós temos o acetato de etila. E na parte de baixo, que é mais denso, nós temos a água. Observe então que a evaporação de um não é possível acontecer sem a evaporação conjunta do outro, o que descarta a alternativa A. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro, que também não nos permite, uma vez que ambos estão na fase líquida. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. A destilação simples é um método que, em geral, separa um líquido de um sólido.
Alternativa D, proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. No processo de centrifugação, no qual há a rotação da amostra, não há como separar um líquido de outro. E alternativa E, decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil adequado. Observem que o processo de decantação é ideal para separar as duas fases, e o funil adequado nesse caso é um funil com um pequeno controlador do fluxo. Assim é possível tirar toda a água, deixando na parte de cima apenas o acetato. Sendo assim, a alternativa que melhor se encaixa ao enunciado é a alternativa E, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos agregado valor para você e termos contribuído para a democratização do acesso à educação. Nos vemos em breve, até a próxima!